Olá, meu nome é Miguel Antônio e eu sou estudante do curso de História da Universidade Federal de Uberlândia e sou integrante do PET Mais Saúde. E o título da minha pesquisa é O Gênero no Ensino de História, uma análise dos livros didáticos do ensino fundamental, orientado pela professora doutora Sandra Alves Fiuza. Então, uma das justificativas da pesquisa é que os professores de História têm se deparado com as questões de gênero que surgem dentro das salas de aula. E aí, refletindo um pouco sobre essas novas demandas sociais por informações e conhecimentos, e também um pouco sobre a mudança da cultura escolar, nos perguntamos qual é o papel do livro didático na abordagem das questões de gênero na sala de aula, considerando ele como um importante material de apoio ao professor. Então, de acordo com essa perspectiva, selecionamos os livros didáticos de história como documento privilegiado dessa análise. E aí a gente partiu de algumas questões. Em quais conteúdos estão presentes as questões de gênero? E como são abordadas as questões de gênero nos livros didáticos? Então, com a pesquisa, a gente pretende ampliar o diálogo entre o saber histórico acadêmico e a história escolar, bem como destacar a importância dos estudos de gênero para o campo do ensino de história. Os livros que estão em processo de análise, né, são os manuais do professor da coleção Telares, do Ensino Fundamental Anos Finais, do sexto ao nono ano, de autoria de Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino, e de comercialização da editora Ática. Os livros eles tiveram sua primeira edição no ano de 2018 e estavam em processo de análise por parte dos professores de História para compra, né, e a utilização nas aulas de História, na utilização das escolas. Então, os objetivos gerais é analisar os livros didáticos de história e como eles abordam as questões de gênero, elencando aspectos da sexualidade ao decorrer da história. Os objetivos específicos é empreender um estudo sobre o currículo de história, buscando identificar as abordagens das questões de gênero, identificar como o gênero é abordado nos livros didáticos de história e refletir como os professores de história podem utilizar o livro didático nas aulas para abordar as questões de gênero. Então, considerando essas questões, né, levantamos a hipótese de que o livro didático ele pode ser fonte de conteúdos e metodologias que auxiliem o professor na abordagem dessas questões de gênero dentro da sala. E a análise dos livros didáticos, como eles apresentam essas questões de gênero, pode conferir possibilidades aos professores trabalhar esses assuntos na aula de história, permitindo perceber também a influência do currículo na maneira de ensinar. Então, nesse sentido, a pesquisa ela dialoga, né, com a história escolar, buscando refletir sobre as abordagens de gênero nas aulas de história, procurando compreender o contexto social contemporâneo no qual os conflitos em relação à sexualidade, etnia, a classe e religião, elas se fazem presentes na experiência da comunidade escolar. Então, a metodologia prevê a análise documental, né, da Base Nacional Curricular Comum, BNCC, e os parâmetros curriculares nacionais, PCNs de História, analisando onde e como aparecem as questões de gênero. Então, para a realização da pesquisa também, né, estavam previstas a análise documental, a visão bibliográfica e a observação do espaço escolar que foi feita durante os estágios. E os livros, né, de história que estão em análise são vigentes nos anos 2016, 2017 e 2018. Então, um pouco dos meus resultados parciais, né, é que o livro didático ele é um objeto de difícil definição, né, porque ele passa por muitas interferências durante a sua construção. E quando a gente vai analisar o livro, a gente tem que estar atento a alguns aspectos, né? E são os aspectos formais, né, de como que é essa construção do livro, os conteúdos históricos escolares, como que o livro apresenta os conteúdos históricos, é, a, a, as, a, as atividades, as matérias, o conteúdo em si. E os conteúdos pedagógicos, como que as atividades são desenvolvidas para poder fixação do conteúdo, né, nos estudantes. E aí, com a pesquisa, surgiram novas questões durante a análise. Como é construída a relação de gênero nos livros didáticos de história? Qual o papel das mulheres apresentado nos livros de história? E, por último, os livros de histórias apresentam as questões da sexualidade? Então, foram questões que foram surgindo durante o processo de análise.
Então a gente pode concluir, né, que até o presente momento da pesquisa, que é uma pesquisa em andamento ainda, o livro didático assume um papel importante na construção do conhecimento escolar nos processos de mediação realizados pelo professor e o conteúdo a se ensinar. E o livro passa por muitas interferências, como eu já comentei, né, em sua construção até chegar ao consumidor final, que no caso é o aluno. Então, por isso, ele é carregado de conceitos e de estruturas que interferem em todo esse processo. O livro, né, é considerado um suporte de valores culturais e assume o papel importante de demonstrar essas diversas culturas existentes e como elas perpassam sua história dentro da humanidade ao decorrer do tempo. E muitas vezes essa diversidade ela não é apresentada nos livros. É o que acontece, né, com as temáticas relacionadas ao gênero. Nessa perspectiva, cabe a problematização de como esses livros são construídos. Mas o intuito da minha pesquisa também não é demonizar o livro, mas sim fazer essa problematização e criar meios para que o professor, dentro da sala de aula, né, possa utilizar o livro como suporte para poder estar dando as suas aulas. Então, essas são minhas referências. Isso foi um pouco da minha pesquisa e muito obrigado.